Ei, você está indo para a praia? Então preste atenção. Este fenômeno mata milhares de vidas todo ano, mas poucas pessoas sabem sobre ele. Qualquer salva-vidas experiente vai lhe alertar sobre um fenômeno fatal que tira a vida de 6 mil brasileiros por ano. Na verdade, 80% dos afogamentos estão relacionados a este perigo. Não tem nada a ver com tubarões, águas-vivas venenosas ou qualquer coisa do tipo. A coisa mais traiçoeira que pode acontecer com você na água é um fenômeno totalmente natural chamado corrente de retorno. A gente vai contar tudo o que você precisa saber sobre ela para se manter seguro nas águas do litoral. Mas antes disso, tire um tempinho para clicar no botão vermelho e se inscrever no Incrível. Aproveite que você está fazendo isso e clique também no sininho de notificações para que seja sempre o primeiro a ver nossas atualizações diárias. O que é uma corrente de retorno e por que ela é fatal? Ela é basicamente uma corrente forte na superfície do oceano que puxa a água para fora da margem. Por exemplo, se a altura das ondas mudar repentinamente, uma corrente de retorno provavelmente vai surgir. Este tipo pode aparecer perto dos cais, docas de barcos e espigões. Não tem nada a ver com milho. São estruturas feitas para proteger a margem da erosão. Outra coisa, quando há buracos nos bancos de areia, a água pode retornar ao oceano através destes canais. Isso geralmente acontece perto da praia e cria correntes de retorno extremamente fortes, que podem ficar no mesmo lugar por semanas e até meses. De qualquer forma, o principal ingrediente para as correntes de retorno são as ondas. Se não houver onda, você não precisa se preocupar. O principal perigo de uma corrente de retorno é que ela corre para fora da margem em direção ao mar. Então, pode puxar facilmente qualquer banhista desprevenido. A intensidade do perigo vai depender principalmente das condições climáticas, do formato da praia e da maré. Normalmente, as correntes de retorno se movem a uma velocidade de 30 a 60 centímetros por segundo, mas se estiver forte, ela pode lhe puxar para o mar aberto a surpreendentes 2,5 metros por segundo. Até o melhor nadador profissional que houver por aí não conseguiria voltar para a margem nadando contra esta poderosa correnteza. E o pior, as correntes de retorno costumam ganhar velocidade depois de um curto período de tempo. Muitos banhistas que não sabem nadar preferem ficar nas partes da praia onde a água vai só até a cintura, pois eles se sentem seguros quando seus pés conseguem tocar o chão. Mas eles não estão livres da corrente de retorno, pois ela pode facilmente tirá-los do chão e arrancá-los da margem. E quem não souber nadar pode se dar mal. Há diversos mitos sobre as correntes de retorno. Um dos mais populares é que elas puxam para o fundo do mar. Na verdade, não afogam, simplesmente tiram a pessoa da margem. Outro mito bem famoso é que se você for pego em uma corrente de retorno, ela vai continuar puxando para o oceano para sempre. Mais uma vez, não é bem assim. Sim, uma corrente pode puxar para bem longe dentro do mar aberto, mas na pior das hipóteses, você não vai parar a muitos metros de distância da margem. Você provavelmente terá que nadar muito para voltar à praia. É também totalmente possível e bem provável que a própria corrente traga você de volta. Isso porque 90% delas se movem em círculos gigantes. Isso significa que elas correm das águas rasas para o mar aberto e depois voltam. Há também um mito de que, se você não vir nenhuma corrente de retorno, não precisa se preocupar. Mas estas coisas podem se formar do nada, como se diversas ondas vindas em direções opostas batessem umas nas outras. Bum! Agora você tem uma corrente de retorno. Então, se a praia que estiver visitando for famosa por elas, sempre tenha cuidado extra. Como identificar uma corrente de retorno? Partindo deste último conselho sobre ter cuidado extra para ficar seguro na praia, é preciso saber como identificar uma corrente de retorno. Ela geralmente parece com um pedacinho calmo de água em meio à arrebentação das ondas, o que, a princípio, parece ser o melhor lugar para entrar na água. Mas não se deixe enganar pela tranquilidade, pois você pode escolher o lugar mais perigoso para nadar sem saber. Os seguintes sinais
também podem indicar a presença de uma corrente de retorno. Se alguma parte do mar tiver uma cor mais escura do que o restante da água, se houver um buraco entre as ondas, se houver algas e espuma vindas do oceano em direção à margem, se você vir uma área com águas agitadas. O que eu devo fazer se for pego em uma corrente de retorno? Quando uma pessoa é pega em uma corrente, o que ela faz é que vai determinar o destino dela. Ponto. A primeira coisa que é preciso fazer é ficar calmo. Entrar em pânico não vai ajudar. Na verdade, é exatamente isso que faz as pessoas morrerem quando se deixam levar pelo medo. Em segundo lugar, é preciso conservar energia. Não tente nadar contra a corrente em direção à margem. Até as correntes mais fracas se movem mais rápido do que você consegue nadar. Se tentar lutar contra ela, você vai gastar toda a sua energia e força e vai acabar morrendo. Como a gente já mencionou, a maioria das correntes se movimenta em círculos. Elas costumam correr de 50 a 90 metros fora da margem e depois voltam. Mas ainda assim, o professor associado Rob Brander, cuja área de pesquisa é correntes de retorno e perigos e segurança na praia, mediu algumas que chegaram a percorrer 400 metros longe da margem. O Dr. Brander também estabeleceu que não existe apenas uma forma de escapar desse perigo. Você deve levar em conta as condições e as características da corrente. A melhor coisa a se fazer é boiar. Lembre-se de levantar os braços para chamar a atenção de um salva-vidas e sinalizar que precisa de ajuda. Depois disso, há duas opções. Se a corrente estiver circulando, ela vai acabar levando você de volta ou para um banco de areia ou para alguma onda que estiver arrebentando e que vai lhe levar de volta à margem. Ela também pode simplesmente ir em direção ao mar até que não haja mais arrebentação de ondas. Nesta altura, ela deixa de existir e você pode esperar pelo resgate ou nadar de volta à margem. Só tenha certeza de que está nadando ao redor da corrente. A segunda opção só vai funcionar para quem sabe nadar muito bem. Se você se encaixa neste grupo, pode tentar nadar paralelamente à praia para sair da corrente. Em alguns casos, é possível se libertar fazendo isso, mas este método ainda gera muitas controvérsias. O Dr. Jamie McMahon, um professor de oceanografia, foi pego uma vez em uma corrente de retorno. Bem, na verdade ele não foi pego, mas se colocou em uma por livre e espontânea vontade. Já que ele era um especialista em correntes de retorno na Escola de Pós-Graduação Naval em Monte Rey, na Califórnia, resolveu pesquisar as correntes de retorno pelo lado de dentro e gravar um vídeo de segurança para a administração oceânica e atmosférica. Em certo ponto, quando ele estava preso em uma, tentou seguir as orientações de salva-vidas e nadar paralelamente para a margem, mas percebeu que não conseguiria fazer isso, pois a corrente não estava cedendo. O Dr. McMahon tem muita experiência com este tipo de coisa, então por isso ele não estava correndo nenhum perigo imediato. Mas esta situação fez pensar, talvez tentar alcançar a praia nadando paralelamente a ela não seja a melhor estratégia. Ele iniciou sua própria pesquisa usando aparelhos de GPS para rastrear as correntes na França, Inglaterra e nos Estados Unidos. Além disso, entrou em várias delas pelo mundo todo. Que dedicação ao trabalho, hein? Este grande número de correntes que ele estudou, apenas de 10 a 20% delas não voltaram para a margem. O resto se movia em círculos. Então, se você for pego por uma, não dá para saber para onde ela está indo. Portanto, nadar paralelamente à praia dá a você 50% de chances de lutar contra uma corrente perigosa. As conclusões que ele tirou com base nesta pesquisa certamente são diferentes do que é ensinado para todas as pessoas. De acordo com o Dr. McMahon, quando for pego em uma corrente de retorno, você deve simplesmente relaxar e seguir o fluxo. Ele diz que é bem provável que ela lhe trará de volta para a margem em alguns minutos. A pesquisa de McMahon, sem dúvida, provocou inúmeras discussões acaloradas dentro da comunidade de pesquisa de correntes de retorno. E enquanto as descobertas dele são usadas na Austrália para ensinar as pessoas a sobreviverem a esses fenômenos, em alguns países, as conclusões e recomendações dele são ignoradas e até consideradas fatais. De qualquer forma, o principal motivo que faz as pessoas perderem suas vidas quando estão presas em uma corrente de retorno é o pânico.
Quando elas se veem sendo puxadas para fora da margem repentinamente e em alta velocidade, o terror toma conta e elas entram em pânico, lutam até a exaustão e se afogam. O que se deve fazer é ficar calmo, ter controle sobre a situação, boiar, pensar nas opções e não gastar energia à toa. Se você seguir estes conselhos, terá mais chance de sair vivo desta situação horrível.